Olá! Será que a legislação atual já pode ajudar a apontar um caminho para o fim do racismo no Brasil? Qual é a sua opinião sobre este assunto? O racismo está em discussão. Quem vai entrar nesta discussão com a gente é a Ivonilde da Silva, ela que é diretora da ONG Bamidelê. A gente tem também Danilo dos Santos, ele que é professor, pesquisador e ativista do Movimento Negro. E o Wigni Nadjari, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu queria pedir que vocês rapidamente se posicionassem sobre uma pergunta simples. O racismo aumentou ou diminuiu nos últimos anos? Ivonilde. Olha, o racismo, nós podemos dizer que temos muitas formas de combate nos últimos anos. E também o que nós temos é uma visibilidade de um racismo, né, dessa prática racista, que antes ela era omitida. Danilo. Bom, eu concordo também que o racismo, ele no processo histórico, ele se transforma, né? Ele vai se transformando. Ele, historicamente, no Brasil, ele é, digamos assim, macio, mas extremamente cruel, porque ele impede que o sujeito, por exemplo, a vítima, tenha ciência de que está sofrendo racismo. Então está mais difícil identificar o racismo, é isso? Eu não acho que está mais difícil. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que a gente tem digamos assim, temos tecnologia que ajuda isso a ficar mais aparente, mas historicamente, fruto principalmente da ação do movimento negro, né? Acho que isso é fundamental para denunciar, né? Mas mesmo assim existe por trás uma campanha, um mito, uma ideologia de democracia racial que teima em negar esse racismo, né? Que é macio, mas extremamente cruel, porque acaba naturalizando o racismo, não é? O sujeito sofre o racismo, não, isso é brincadeira, né? Fica no âmbito da brincadeira, mas isso tem um poder fantástico no psicológico do sujeito negro. Wigni, no caso da justiça, os processos de racismo, de injúria, eles vêm crescendo. Qual é a sua opinião sobre essa questão do aumento ou não do racismo no Brasil? Olha, é interessante quando se coloca que nos últimos anos nós tivemos um aumento significativo nos mecanismos realmente de controle, né, e de combate aos crimes, né, de cunho racista. Do ponto de vista da justiça, até em razão, né, dos mecanismos também de divulgação, né, dos crimes e da maneira como o racismo ele vai se apresentando, né, socialmente, né, no contexto em que nós estamos inseridos, cresce sim significativamente, né, porque as pessoas hoje elas conseguem mais facilmente o acesso a essas informações, né, do que se configura o crime de racismo e também dos mecanismos de enfrentamento, né. Então a busca, as delegacias têm aumentado e, consequentemente, as denúncias também. A gente ainda vai tentar esclarecer bem para quem está assistindo o que é racismo, injúria, qual é a diferença, as penalidades, tudo direitinho. Mas antes, a nossa reportagem procurou pessoas que passaram por situações de preconceito e elas vão contar agora para a gente. Confira. Há pouco tempo eu tive a satisfação de apresentar um programa temporário na TV, numa TV aberta aqui de João Pessoa, e uma fã minha contou que estava num posto de saúde e, enquanto aparecia o meu programa, um senhor levantou-se indignado, um senhor branco, de olhos claros, loiro, levantou-se indignado e disse que se pegasse a negrinha do cabelo feio, se eu pegasse a negrinha com esse cabelo feio na rua, eu vou tocar fogo. E, assim, essas situações a gente escuta o tempo todo. Você passa na rua e alguém critica o cabelo. E a gente percebe que até pessoas da mesma etnia, pessoas negras, com cabelos crespos, alisados, criticam. Parece que o fato de você assumir a sua negritude incomoda muito mais do que o fato de você ser negro. Teve situações em que já fui seguida por
fiscais de loja, tá entendendo? Então, são situações assim que deixam a gente bem triste, porque o discurso de todo mundo hoje é um discurso de que o racismo não existe, a discriminação é uma coisa que ficou lá no passado, e a gente sente na pele, sente no dia a dia. Nós temos uma sociedade hoje de fortalecimento das pessoas, né? Das pessoas, uma sociedade que está fortalecendo o direito das pessoas terem direitos, né? E fortalecidas, as pessoas podem apontar as situações de racismo pelas quais elas passam. Nós temos muitas situações que o racismo ele é declarado, né? Então existe uma ofensa explícita, mas existem algumas situações que o racismo ele é mascarado. Pode dar um exemplo assim para a gente entender? Pois não. Então, por exemplo, as piadas racistas. Tá? As piadas racistas são formas que construímos na sociedade da gente e essas formas atingem as pessoas profundamente e quando as pessoas se ofendem e dizem, olha, você está me ofendendo. E aí quem está contando a piada diz, mas eu estava só brincando. Não é? E aí você acaba passando por uma pessoa chata. Exatamente. Né? Então o racismo Radical. da gente tem até um nome que assim, o racismo à brasileira. Porque muitas vezes ele é sutil, muitas vezes ele é declarado. Nas músicas, por exemplo, né? A gente tem músicas que humilham as pessoas pelo seu cabelo, pela sua anatomia, né? E aí dizem, mas é só uma música, é só para a gente se divertir. E às vezes as pessoas também colocam a questão de essa música na década de 70 tocava e ninguém estava nem aí. Perfeitamente. Só que hoje a Então, sociedade mudou. A nossa sociedade, em pleno século XXI, não quer reconhecer que é uma sociedade racista. Não é? Esse é o grande problema. Se você me Tem gente que chega a afirmar que não existe que racismo. não existe racismo. Então, quando a gente está falando sobre racismo, a gente é taxado como radical, está vendo coisa onde não existe. Porque a sociedade brasileira é o seguinte, o discurso é um discurso de que não tem como saber quem é branco, não tem como saber quem é negro e quem é índio. Mas quando você vai ver os indicadores sociais, isso fica bastante evidente, não é? Você diz, e aí por isso que eu digo que é cruel, porque você nega a possibilidade do indivíduo se autodeclarar, se autoafirmar como tal, mas ao mesmo tempo você reserva um espaço da não educação, da marginalidade. Aqui se criou a possibilidade de que o sujeito, a sujeita negra, tivesse a possibilidade de ascender ao status de branco. Então, ele ou ela pode ser moreno claro, moreno cor de jambo. Mulata. E aí vem esses adjetivos, bombom. Então você vai, né? você Pra vai, tentar você vai se minimizar a afastando. canela. Você vai se afastando, você deixa de ser. Você vai deixando de ser negro. Enfraquece a identificação. A identificação. Você vai ficando no meio termo. Então você não é visto, não se vê enquanto negro, mas também a população branca não lhe vê como branco. E até porque muitas vezes o racismo fica escondido nas pessoas e na hora da violência ele aparece. Na hora da raiva ele aparece. Mas às vezes, você quer ver uma coisa bem concreta? Aqui na Paraíba, aliás, aqui no Nordeste, festa junina. Não é? Então, esse racismo, ele explode na festa junina. Por quê? Porque a representação da Rainha do Milho tem sempre que ser uma menina branca, com cabelos loiros, o mais branca possível. Tá certo? E aí vai que alguma menina negra se candidate, a escola não quer. Mas eu posso argumentar também, porque eu não estou me posicionando, mas eu tenho que colocar os argumentos dos dois lados. E no carnaval não tem a mulata? Sim, mas a mulata também é uma construção racista. É uma construção racista que está sendo combatida. Tá certo? Inclusive foi uma construção e ela continua ainda hoje muito danosa para todas as pessoas negras. E não é reivindicação do movimento negro, é uma coisa que é colocada de lá para cá para a gente. A mulata é uma construção da década de 1930, quando o Brasil está construindo uma identidade nacional e aí diz, não, aqui não tem nem branco, nem tem preto, nós temos a mulata, porque o país é todo miscigenado, inclusive vende essa representação de mulher mulata, tá certo? De uma forma muito nociva para a mulher.
O ideal, então, seria que tanto no Carnaval quanto no São João, qualquer pessoa de qualquer cor possa ser algum símbolo. E o que eu queria só fechar aqui é o seguinte, se uma ação que ocorre na escola, nas festas juninas, por exemplo, se uma menina negra, ela é indicada ou ela se candidata para ser rainha e ela é recusada, e às vezes ela é recusada verbalmente, explicitamente, se fere essa menina, a gente tem que ter, então, ação pedagógica para trabalhar esse racismo na escola. E não necessariamente ir para a polícia ou buscar a lei. Esses estereótipos realmente que são construídos Que persistem até hoje. E persistem até hoje. Até porque também nós precisamos entender que o Brasil foi o último país, praticamente, a tentar combater, né, a escravidão, a tentar tipificar crimes de cunho racial. Então, historicamente, nós estamos muito atrasados. Voltando um pouco para a questão da mulata, o próprio termo é extremamente pejorativo, vem de mula, não é? Já parou para pensar? Mulata vem de mula. Se você parar para imaginar numa literatura pseudocientífica do começo do século XX, você vai ter pessoas que vai defender que a mulata como um ser híbrido, assim como a mula. Existe um ditado que é colonial que diz assim: negra para trabalhar, mulata para fornicar e branca para casar. Então, esse é o ideal, o que é pensado e que se reproduz até hoje nos nossos dias. Só que até o machismo está incluído nessa questão, né? São várias questões. Olha, a gente já está vendo que essa discussão vai longe, viu? Mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai tocar em alguns pontos, como por exemplo, a prisão em caso de racismo acontece de fato ou é só em último caso, por exemplo? E será que é correto dizer que existe racismo reverso? Já já a gente volta.